Queridos amigos, vamos a mais um vídeo, segunda parte do nosso curso de terroir, o que faz um vinho ser diferente do outro. Se você começou por esse vídeo, olha aqui, vou te mostrar onde é que tá. Ó, entra no nosso canal, Loganofilia, acessa a playlist, aí tem aqui, terroir, o que faz um vinho ser diferente do outro, tá? Gravei um vídeo, esse aqui é o segundo, tá bom? Entra na playlist por quê? Porque vai estar na ordem, tá? Qualquer um dos cursos, noções básicas de harmonização, sem clicar para assistir na ordem, porque senão você não vai conseguir entender direito o curso, tá certo? Vamos lá. Bom, vou falar de clima, né? Selecionei aqui uns pontos principais para a gente tratar nesse vídeo aqui sobre clima. A parte aqui de latitude eu coloquei de 30 a 50 graus ali na linha do Equador, tá? O que é isso? Bom, isso é a região que você consegue produzir uva para fazer vinho, tá? Então, assim, no grande geral, é a zona onde você consegue plantar e colher uma boa uva, tá bom? Então, entre 30 e 50 graus, ok? Aí você tem três conceitos que você tem que entender isso aqui, tá? Não precisa decorar, você tem que entender. Primeiro, macroclima. O que é o macroclima, professor? Olha só, o macroclima, ele já fala assim, ó, questão macro, ele envolve uma região inteira, né? Então ele pega uma grande região. Exemplo, né? A gente está no Brasil, vamos pensar a cidade de Rio de Janeiro, né? Então lá, o Rio de Janeiro tem que tipo de clima? Opa, né? O Brasil é um país tropical, né? Então, olha lá, Atlântico, né? Então ele tem um clima tropical atlântico, tá? Então você tem aqui um clima que predomina na região do Rio de Janeiro, que é o clima tropical, ok? Mesoclima, o que é isso? É um fator que pode modificar o seu macroclima. Como assim? Olha só, na região do Rio de Janeiro você tem um calor lá de 40 graus em média lá, né? Nos dias mais quentes aí, às vezes vai até mais, tá? Então bota lá, 40 graus o clima tropical no Rio de Janeiro, é um macroclima. Um fator que vai influenciar, né, esses seus 40 graus é o seu mesoclima, que por exemplo pode ser a serra. Se você considerar a serra a questão da altitude, né, você subir na serra, em geral você vai ter ali uma temperatura menor. Né? Você tem um fator que influenciou o seu macroclima, que foi a altitude, é um lugar mais fresco. Ah, tô entendendo. E o que é o microclima? O microclima é, por exemplo, você tá lá no seu escritório lá em Copacabana com ar condicionado, né? Ou no hotel com ar condicionado. Você criou um clima dentro do seu quarto, dentro do seu escritório, que é diferente do seu mesoclima e do seu macroclima. Né? Então é uma forma de você alterar apenas um pedaço. Então a gente tem aqui, né, o da região inteira, né? Por exemplo, a gente vai ver uns exemplos aqui, né? O tropical, aí aqui quando você sobe a serra e aqui o seu ar-condicionado, tá? O microclima pode estar em apenas uma parte do vinhedo específico, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos passar os slides aqui. Então temos três tipos de macroclima, tá? Então que vai pegar a sua região inteira. Você tem que olhar assim, olha só, se é o marítimo, ele é perto de grandes massas de água, por isso que leva o nome aí de mar, puxando ali para grandes massas de água, tá? Essas massas de água vão moderar a sua temperatura, tentar deixar a temperatura mais constante, né? Então você tem um alto índice de umidade. Por quê? Porque você está perto de grande massa de água, então vai ficar mais úmido. Ah, tá, entendi, né? E um exemplo disso é a região de Bordeaux, na França, né? Então é um tipo de clima marítimo, tá? Grandes massas de água, temperatura moderada, você tem um índice alto de umidade. Depois a gente vai ver que esse índice alto de umidade pode ser um problema, né? Pode desenvolver fungos ali, né? Na casca da sua uva, tá? Então você tem que tomar cuidado com muita umidade também, tá? Não é tão bom assim. Clima continental. Ó, a gente tem o marítimo e tem o continental. Continental você já pensa logo no continente, é mais dentro do continente, sim, né? E qual a característica dele? Ele tem 4 estações bem definidas. Ah, sim, então você consegue enxergar essas estações, tá? Exemplo, né, a região aí de Champagne que eu coloquei, né? A região da Borgonha também, tem um clima continental. A região de Champagne tem uma influência ainda marítima, que ela está um pouco ainda próxima do mar, então ela tem uma leve influência marítima.
mas suponha ali a região de Champagne e de Borgonha, na França, tá? Fica bem no centro da França, então ela tem as estações bem definidas. Você vai no inverno, às vezes está nevando, às vezes está bem frio, né? O verão já é bem mais quente, né? E qual que é o perigo de você ter um clima continental? O perigo de você ter um clima continental é você ter o granizo, a geada, né? Você pode perder toda o seu cultivo por causa do granizo, né? Ele vai danificar ali as suas parreiras, os seus cachos de uva, ok? Tá? E esse tipo de clima é adequado para variedades de uva que amadurecem mais precoce, que amadurecem mais cedo. Exemplo de uvas que amadurecem cedo. A gente vai estudar mais para frente no vídeo que eu vou falar de uvas. Mas vou adiantar aqui. Pinot Noir, o Chardonnay, que são uvas que formam ali, né, a base do seu champanhe, né? Então, a região de Champagne produz uvas que amadurecem mais cedo, tá? Por causa desse clima continental aqui. Vamos para o próximo clima. Macroclima mediterrâneo. Ah, esse é fácil, esse é na bacia do Mediterrâneo. Não, né? Esse aqui, ele tem um nome de Mediterrâneo, mas ele diz ali para climas que sejam uma temporada muito longa, quente e seca, tá? Então, quando você pensa assim, um lugar que é, que é mais quente, é mais seco, né? Tem problemas ali de seca, vai precisar talvez usar irrigação, você tem um tipo de macroclima mediterrâneo. Ah, professor, você colocou aqui o Rhône, que fica na bacia do Mediterrâneo. Sim. Outro exemplo, a Austrália. Outro exemplo, a Califórnia. Então, ela tem uma temporada mais quente e seca. E o que você vai plantar numa temporada longa, quente e seca, né? Nesse tipo de clima mediterrâneo? Você vai plantar variedades tintas que amadurecem mais tarde. Por quê? Porque elas precisam de mais calor. E elas precisam de mais calor, então ela vai achar um lugar que tenha mais calor, que é exatamente onde tem esse tipo de clima, o Mediterrâneo, tá? Então, vou dar o um exemplo aqui do Vale do Rhône, a Syrah, né, que também é plantada, né, na Austrália, para você lembrar aí. Vamos para o próximo. Mesoclima, que eu falei, tem aqueles 3 principais macroclimas da região. O mesoclima é um fator que vai alterar aquele seu clima, né, o macroclima. Exemplo que eu falei do Rio de Janeiro, a altitude, né? Esse aqui serve para vários lugares. A Itália, por exemplo, né? Ela pega ali uma parte ali tem um clima mediterrâneo, mas quando você tem a questão da altitude, você consegue um lugar mais fresco plantar. Exemplo muito forte aí na Argentina. A Argentina ali na região de Mendoza é um deserto, né? Então é muito quente, muito seco. Mas opa, você está em altitude, está ali perto da cordilheira, então você consegue ali um clima mais fresco, você consegue amplitude térmica. Tá? As encostas, né? A gente vai ver aqui mais para frente aqui embaixo o exemplo da Alsácia, né? Que esses Vosges que eu coloquei aqui em parênteses é uma montanha, né? Então essa montanha ali ela vai bloquear a passagem da chuva, né? Tem cerca de 700 metros de altura, tá? Mas vai falar daqui a pouquinho. Colinas, árvores, né? Uma grande área verde, opa, é um clima mais fresco, né? Rios, tá? Dependendo do rio vai moderar a temperatura também. Lagos, tem um lago Garda, que é na região do Vêneto, lá na Itália, próxima à cidade de Verona, Veneza, né? Então esse lago Garda ele modera a temperatura, ele é o maior lago, né, da Europa, tá? E é o maior lago da Itália. Então ele é importante, então tem vários fatores que vão alterar ali seu macroclima. Eu coloquei um exemplo aqui de uma aula que eu gosto muito de dar, que é uma aula da Alsácia. Né? A região de os Vosges são as montanhas que ficam de um lado e você tem um rio do outro. E aí entre a montanha e o rio você tem os vinhedos. Tá? A região da Alsácia, para quem não conhece, ela fica entre a França e a Alemanha. Ela produz 90% ali de vinho branco. Então são uvas aromáticas produzidas na região da Alsácia. Tá? Exemplo de uvas produzidas na Alsácia: ó, a Riesling, a Gewürztraminer, a Muscat, a Pinot Gris, né? São uvas da Alsácia, tá bom? Então, olha lá, você tem do lado aqui, do lado esquerdo aqui, né, se pensar no mapa, você tem do lado esquerdo aqui a montanha e você tem do lado direito o rio. E no meio você planta ali próximo às encostas, tá? Depois a gente vai entender por que é melhor você plantar onde tem as encostas, tá? Por causa do tipo de solo é uma delas. Então, o que a gente fala, as montanhas, os Vosges, né, que é o nome da montanha, ela vai bloquear a passagem de chuva. Mais pra frente, nesse vídeo mesmo, eu vou te explicar porque que tem um problema com chuva, tá? Então,
no sul, essas montanhas são mais altas, então passa menos nuvens, consequentemente chove menos. Você tem vinhedos de melhores qualidades, são os Grand Cru, né? Então, quando tem um Grand Cru no rótulo lá na Alsácia, você vai falar, poxa, veio do sul da Alsácia, né? São vinhedos de melhor qualidade. No norte, chove um pouquinho mais, então faz vinhos mais simples. A gente vai entender isso daqui a pouquinho, tá? Passar aqui, perigos relacionados ao clima. É isso mesmo que eu queria chegar. Olha lá, primeiro, a umidade, né? Ela desenvolve fungos. Então, assim, é um problema. Você tem que tratar isso aí no seu vinhedo, né? Porque você pode acabar pegando uma podridão ali na uva e você perder, né, essa colheita. Chuva na colheita. Qual é o problema de você ter muita chuva? Olha só, a planta, né, a videira, vai puxar do solo nutrientes. Quanto mais pobre o solo, ela vai aprofundar mais as suas raízes e ela não vai alimentar muito assim, que a gente fala, né, os seus cachos de uva. Então, o que acontece? Vem uma chuva, solo que você não tem uma boa drenagem. A gente vai falar de solo ainda. Não tem uma boa drenagem. Choveu muito, o que acontece? A planta vai puxar muita água. Se ela puxar muita água, ela vai trazer isso lá para o seu fruto, que é a uva. Então a uva ela vai se diluir os açúcares. E lembra da aula que eu falo de noções básicas. O que todo enólogo, né, todo produtor de vinho quer? Ele quer uma uva concentrada em açúcares para dar um vinho de qualidade e que tenha acidez, né? Então é isso que ele quer. Aí se chove muito, você dilui os açúcares, você vai ter um vinho, entre aspas, mais aguado nos sabores, né? Então é um problema a chuva, tá? Clima marítimo, lembra lá. Então você tem esse tipo de problema. Geada. A geada pode danificar lá suas videiras, né? Vai cair gelo, vai congelar, pode perder a planta, né? Então é um problema. Vento. Ah, professor, vento? Vento. Tem regiões ali, por exemplo, no Rhône, que é mais no sul da França, que foi um exemplo da gente ali, né, o Rhône. Ele venta muito, né? Então, assim, tem um vento famosíssimo que tem o nome de Mistral, o vento Mistral. Ele é muito forte o vento. Então, lá você tem que tomar cuidado para plantar com um ângulo correto para poder o vento passar e não arrancar a sua planta. Né? O vento Mistral leva o nome de uma das maiores importadoras do Brasil, que é a Mistral. Ok? Aqui os perigos, granizo, né? Isso aqui foi ano retrasado, tá? Então, na região de Chablis, na região de Champagne, teve quase a produção toda perdida ali, né? Na região de Chablis. O que eles fazem para tentar evitar, né, as parreiras congelar ou perder as uvas? Eles fazem isso aqui, ó. Eles colocam acendedores. Então, assim, você vai colocando vários, né, pontos de calor para você tentar esquentar para sua uva não congelar, para sua parreira não congelar. Então, olha aí o trabalho que você tem em determinados tipos de clima, né? Champanhe é muito comum você ver isso aqui porque é muito ao norte. O norte é mais frio, então você tem esse tipo de problema, né? Um inverno bem rigoroso, os caras usam helicóptero, usam várias tecnologias, até ventiladores e aquecedores para poder esquentar suas parreiras, ok? Gostaram do vídeo? Aperta o curtir, compartilha, se inscreve no canal. Te aguardo aí no próximo vídeo e vamos aí, vamos continuar o curso, ok? Obrigado pela audiência.